Estou aqui com o Dr. Benjamin Pessoa Vale, que vocês conhecem tanto, dispensa apresentações. Ele é o ícone da nossa neurocirurgia aqui em Teresina. E para mim é um prazer enorme recebê-lo pela toda a história de vida que ele tem, pela toda a história profissional que ele mostra para a gente. Inclusive ele me fez pensar aqui, geralmente eu falo que a cirurgia plástica é onde a ciência e a arte se misturam. Você não sabe onde tem ciência, você não sabe onde tem arte. Mas ele me trouxe aqui um presente que lhe agradeço demais, que muda totalmente essa maneira de pensar, né? Eu folhei rapidamente aqui o livro onde ele fala que a neurologia e a neurocirurgia é uma arte. Então realmente é isso aí. A medicina é uma arte. A arte de curar, a arte de tratar, a arte de levantar as pessoas, a arte de deixar a pessoa no seu bem-estar. Nós vamos conversar com ele exatamente nesse ponto. Quer dizer, o que a gente pode fazer, o que a gente vai absorver da neurologia, da neurociência, da neurocirurgia, para que as pessoas possam viver mais e melhor. Obrigado pela sua presença, professor e doutor Benjamin. Professor Valder, eu que agradeço. A vida tem inúmeros pontos de interseção. A nossa tem alguns comuns. Fomos professores na mesma instituição, fomos colegas de trabalho, onde você já ministrava aula de biologia e programa de saúde, já estudante de medicina e eu estudante de química, mas dando aula de química, e nessa sequência eu fiz vestibular para medicina. E agradeço a sua grandeza da alma e a beleza do coração, porque sempre nos olhou pelo retrovisor. Mesmo andando na frente, nunca esqueceu aqueles que seguiam as suas pegadas. Realmente, conversamos aqui anteriormente, um dia com o Dr. Silmar, que ele falava exatamente isso. E eu percebo isso. A saúde, na realidade, é esse equilíbrio dinâmico, chamado homeostase, onde as pessoas que têm saúde são aquelas pessoas que conseguem manter esse equilíbrio. Eu sempre costumo dizer que ter saúde é diferente de não ter doença. Tem pessoas que não têm doença, mas não têm saúde também. Então é exatamente esse equilíbrio que a gente busca ter ao longo da vida que nos causa, que nos traz uma vida mais feliz, uma vida mais alegre e uma vida mais saudável, que realmente, quando nós conversamos, saúde é o bem maior que a gente pode ter. E onde é que a neurologia, professor Benjamin, a neurocirurgia pode contribuir para essa saúde? O ser humano é um ecossistema pequeno, que cada sistema é outro ecossistema, que vão se unindo para um funcionamento ideal. Nesse funcionamento ideal, nós precisamos de algumas coisas muito simples, e Chaplin já descrevia isso. Nós precisamos da luz do sol, precisamos de atividade física, precisamos de descanso, uma boa alimentação e precisamos da autoestima. E a neuro, integrada com as outras ciências, a neurociência, as ciências sociais, ajuda a construir essa autoestima pela interação dos sistemas hormonais no sistema neurológico, com o sistema endócrino. Tudo é um ponto de interseção. Benjamin, me diz uma coisa, quando você está operando lá no centro cirúrgico, e você tem ali o cérebro de uma pessoa desnudo, qual é a sensação que você sente? É como se você tivesse aquela pedra tão elaborada, o cristal, que no momento foi trincado, e você tenta construir o mais próximo possível do que a natureza fez. Essa desconstrução é que você tem sempre na mão, não um cérebro, mas uma pessoa, que é o amor de alguém. Na evolução que a gente tem, quando você é na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta e na velhice, o que a gente pode fazer durante esse traçado da vida para que você realmente tenha em cada etapa, possa aproveitar o máximo e ter o máximo de sua qualidade de vida? Na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, principalmente na velhice. O que a gente tem que fazer para viver bem todas essas etapas pelo viés da neurologia? Quando você não vive a infância, você é um adolescente tentando viver a infância. Quando você não vive a adolescência, você se torna adulta querendo viver a adolescência. E quando você envelhece sem ter vivido a vida adulta, você começa a querer ter a vida adulta na velhice. Só que aí tem uma diferença. O organismo não tem a resistência. Então o ser humano tem que viver cada etapa condizente com a sua idade. O difícil é nós descobrirmos isso ou convencer as pessoas que cada etapa você tem coisas lindas para serem vividas. Eu posso até tentar viver a minha vida de infância,
sem deixar a criança que está dentro de mim morrer. Mas eu não terei mais a resistência de correr 2 horas atrás de um pneu tocando com a vareta por uma vereda. Mas eu tenho outras coisas que eu posso fazer. Eu posso pegar isso e transcrever para um livro, transcrever para a experiência de meus filhos, dos sobrinhos, provavelmente dos meus netos, o que eu vivi e levar como transposição das barreiras que a vida enfrenta hoje na vida adulta. E isso é que é o ponto fundamental. O que é que diz a neurociência? Aumente a sua autoestima, libere os seus hormônios positivos com essa interação, e aí entra a atividade física, que é fundamental, tanto para o papel das endorfinas como da força física. Na velhice saudável, nós temos que ter músculo, mas temos que ter pensamentos positivos. A vida, professor, tem várias forças convergentes e várias forças divergentes. O nosso papel é tornar resultante positivo. Se nós compararmos, professor Benjamin, a infância atual, essas crianças que nasceram já nessa era tecnológica, nessa era de informática, nessa era de transformação digital, e comparar com a nossa infância, claro, existe um saudosismo, mas o que essa infância agora ela pode fazer para crescer, para ter os prazeres que nós tivemos na nossa infância passada? Nós vivemos hoje uma interação da tecnologia com o ser humano, que é necessário em todas as áreas de fundamentação. A educação depende da tecnologia, a saúde depende da tecnologia e a vida virou tecnológica. Se você não entra na tecnologia, você está obsoleto. A criança que ficava no interior brincando, tocando o carrinho, correndo na vereda com o pé descalço, ou nas cidades andando de bicicleta, com uma vivência calma, hoje é necessário a interação com a tecnologia, porque a vida exige, a escola exige, a família exige. O que nós temos que fazer, enquanto pais, enquanto provável avô, que nós seremos mais tarde, assim eu espero, é tentar dar a essas crianças o equilíbrio entre a parte humanística e a parte tecnológica. Não adianta eu ficar 40 horas aí por semana na frente de um computador se eu não desenvolver a minha perspicácia enquanto ser humano, enquanto família. Então, nós observamos hoje, professor Evaldo, que todos os grandes homens da vida que colocaram em primeiro lugar a sua atividade sem olhar para a família, tem um ponto vulnerável na vida. Ou os filhos não cresceram, ou a família se desagregou. Crescer no sentido intelectual. A neurociência, ela acha que com o envelhecer das pessoas, a parte neuronal, a parte de neurônio, antigamente a gente pensava exatamente isso, que o desenvolvimento do seu nervoso central, ele começava a ter um desenvolvimento, depois ele parava e o cérebro não se multiplicava mais. Não existia a formação de novas células neuronais, novos neurônios com desenvolver. A gente pensava que a pessoa, a proporção que ele chegava à idade adulta, a tendência era que esses neurônios iam morrendo até que a pessoa realmente chegava a envelhecer, chegava a óbito. Hoje em dia mudou mais essa concepção, a gente já percebe que existe células neuronais se formando ao longo da vida, ou continua essa ideia que realmente o neurônio ele se forma em determinado ponto e a partir dele não se multiplica mais? A ideia ainda é essa. O que existe hoje na teoria é a plasticidade neuronal, que a célula, quando estimulada, ela pode substituir a função da célula lesada. Por exemplo, um paciente que teve um acidente vascular cerebral, as células que ele perdeu pelo acidente vascular cerebral, seja ele isquêmico ou hemorrágico, ele não vai regenerar aquelas células. Mas se você fizer uma atividade que você estimule as células próximas daquela região, você sofre uma plasticidade neuronal que substitui a função daquelas células ali no momento. Se você tinha uma dificuldade motora, por exemplo, você pode recuperar os seus movimentos. É óbvio que vai depender da quantidade de célula lesada, do ponto específico do cérebro que foi lesado e da idade da pessoa. As crianças, a plasticidade neuronal é maior do que no adolescente, que é maior que no adulto, que é maior que no idoso. Agora, o que a gente pode fazer de forma bem específica para que a gente mantenha essa neuroplasticidade
sempre acontece no nosso cérebro para que a gente realmente tenha um cérebro sempre atuante? Nós podemos ser saudáveis mesmo tendo tido uma doença. É diferente. Nós precisamos do equilíbrio espiritual, mas nós precisamos manter aquele equilíbrio do organismo. A atividade física é fundamental, os pensamentos positivos. Ter sempre uma interação com a sua base, que é a base familiar, e conversar com amigos é a melhor coisa que tem. Principalmente aqueles que conviveram com você das suas atitudes na juventude, na adolescência. É por isso que nós nunca devemos esquecer os nossos antigos amigos, porque esses ali são um ponto fundamental. E nós temos que acreditar em algumas coisas. Eu, por exemplo, acredito basicamente e piamente que a vida tem poucas coisas que valem a pena. Deus para o que acredita, a saúde que é fundamental, a família que é o princípio básico e os velhos amigos que você não pode esquecer, que é quem vai lhe tolerar as conversas na sua idade adulta e na velhice. Eles viveram aquilo com você. O idoso tem a tendência natural a esquecer o presente e lembrar do passado. Você acha que o jovem vai ter paciência de ficar ouvindo a história do idoso que repete cada vez que o encontra? Não. Mas aquele amigo que conviveu com ele escuta porque ele participou. Então ele diz isso com muita tranquilidade na vida. E agora eu vou voltar lá para o meu sertão e dizer que meu avô dizia uma coisa muito interessante, que a alegria do vaqueiro é ver a queda do boi e o prazer de quem está velho é dizer quem foi. Benjamin, nessa sua vida que você teve, em termos que a gente sabe, quer dizer, a gente acompanha essa história da sua vida, você tem algum segredo para manter essa jovialidade que você tem ao longo desse tempo? Alguma coisa que você faça, que você acha que isso realmente traz essa jovialidade que você mantém ao longo do tempo? O olhar para a sociedade no dia a dia e recriar a criança dia a dia. Escrever sobre a sua vivência na infância, escrever sobre a sua vivência na juventude. Mas eu sempre digo que eu sou menino de pé no chão, sou pelas letras neurocirurgião, sou sertanejo em ação, sou meu solo de amor, sou o sertão. Então a maneira de eu não deixar a criança morrer é revivê-la no dia a dia pelo olhar de menino, mas com o sentimento de adulto e projetando a velhice. Será que essa nossa maneira de pensar ele vai mudar para que a gente realmente se torne cidadão do mundo? Acho que a pandemia, como você citou antes, nos trouxe para um patamar de igualdade. Todos nós nos sentimos iguais em um determinado momento, que foi na vulnerabilidade diante da pandemia. O medo de adoecermos e não ter o leito de UTI nem no Sistema Único de Saúde. Que aí nós descobrimos que quem não fez isso deveria fazer, olhar e perceber que o SUS é a maior conquista social que nós tivemos com a Constituição de 88. Nós vimos a importância desse sistema que nós conhecemos no dia a dia, porque trabalhamos com alguns pacientes do Sistema Único de Saúde, você, eu, inúmeros profissionais, e sabemos da dificuldade. O nosso ambiente de negócio na saúde é difícil, tem várias variáveis que nós não controlamos. Se você tenta algo num cartório de Teresina, é uma confusão imensa. Então nós temos que fazer a integração entre todas essas instituições para que nós construímos uma cidadania com muita facilidade. E isso vai depender muito, professor Evaldo, do emergir da sociedade civil. Você acha que isso tem um prazo para você acha que vai acontecer daqui, sei lá, uns 5 anos, 10 anos, 50 anos? Eu acho que não. Tem muito mais. Eu dou um exemplo clássico, quando começou a pandemia em Teresina. Não sei se você viu alguma notícia, algum dado. Não se tinha EPIs na cidade de Teresina. A sociedade civil emergiu, uniu-se várias empresas de todos os setores, do setor têxtil, do setor do comércio, e começamos a produzir EPIs para os hospitais do estado do Piauí. Reabrimos o polo têxtil de Piripiri, o polo têxtil de Campo Maior, para que nós conseguíssemos salvar o bem maior que nós temos, que são as pessoas. E nós conseguimos, por essa campanha da Rede Pense Piauí, que nós conseguimos para o estado do Piauí 350 mil EPIs. Grupos como
a Socimol do Grupo Claudino, o Grupo Claudino em si, a Ambev, a ProSoja, e eles disseram uma coisa muito interessante. Doutor Benjamin, a sociedade empresarial, os empreendedores não contribuem mais porque nós não sabemos o fim do empreendimento que nós fazemos. Aqui nós temos confiança de que as coisas vão ser feitas. E isso é fundamental. Então nós fizemos isso durante 2 meses. Quando se preparou, que começou a se ter EPIs em grande quantidade para o Estado, nós paramos a campanha, que não teria mais sentido. Nós não entramos para substituir o papel institucional do Estado. Nós entramos para auxiliar naquele momento de crise. Conversamos aqui com o Dr. Benjamin Pessoa Vale, que nos trouxe muitas informações, muitos conhecimentos. Agradecemos mais uma vez a você, professor, que você seja essa pessoa maravilhosa que tanto nos ensina. E estamos torcendo para que você viva 100, 200, 500 anos sendo essa pessoa maravilhosa que nos inspira. Muito obrigado. A reciprocidade e o cooperativismo é que nos faz estar aqui.